Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Em nome da Secretaria de Educação, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Aula 61, Grécia Antiga. Estamos fechando aí um conteúdo até bacana que vocês já estudaram, sobre Atenas e Esparta, e agora sobre Ciências e Pensamento Filosófico 2. É uma trilogia, vocês assistiram a primeira aula sobre os sofistas, até espero que vocês tenham curtido. Pô, eu me diverti muito. E agora vamos para a segunda aula. Mas antes tenho dois recados muito importantes. Vocês lembram daquele primeiro link que tínhamos antes da presença? Pois bem, não há mais. Agora a atividade é que dá a presença na aula, para todas as disciplinas. É importantíssimo que vocês façam a atividade obrigatória lá no Classroom. Próximo recado, você está assistindo nossas aulas pela televisão, utilizando material impresso da escola. Poxa, parabéns, cara, você está estudando. Muito bom, fico feliz. Mas eu gostaria de deixar um convite para você, quem pode, quem tem acesso, quem tem condições tecnológicas, conhecer o sistema do Aula Paraná, esse universo tecnológico aí, poxa, fenomenal, que você vai aprender algumas coisas bacanas. Ia conversando com algumas mães essa semana, até falar assim, poxa, meu filho aos pouquinhos foi se familiarizando e agora já migrou. E não se preocupe, viu? Não vai perder as suas notas no material impresso. Vamos lá, galerinha? Dobre as mangas, aperte o cinto, segura a poltrona. Boa aula para todos nós. Embarque nessa, vamos junto. 3 objetivos vou apresentar para vocês de nossa aula. Identificar o período socrático e a mudança do olhar filosófico. Já adiantando aqui que a palavra socrático vem de Sócrates. É um filósofo que foi tão importante a ponto de virar, né, uma espécie de um divisor de água, pré-socrático e pós-socráticos. Imagina a importância dele. 2. Apontar a continuidade do pensamento socrático na Grécia Antiga. 3. Reconhecer as correntes platônicas e aristotélicas na filosofia grega. Aula passada, vocês viram comigo que a mitologia foi a primeira forma do homem encontrou para explicar os fenômenos da natureza e aquilo que ele não conseguia explicar. Os grandes fenômenos da natureza ele não conseguia explicar, e a forma de explicar também a origem do homem, de Deus. Vocês entenderam o surgimento da filosofia, vocês estudaram comigo, desculpe, o surgimento da filosofia. Vimos que os primeiros filósofos se utilizaram da natureza para explicar, por exemplo, Tales de Mileto, que comentou sobre a água primordial, né, a água sendo o elemento primordial. E vocês viram os sofistas, que não eram considerados filósofos, vamos chamar aí de grupos de pessoas muito bem estudadas, sábios, que viajavam de cidade em cidade, vendendo o seu trabalho, que era o quê? A arte do convencimento, não é mesmo? A arte da persuasão. Como falar em público, como ter uma ótima retórica. A gente brincou, e esses seriam os sofistas lá da antiguidade. E virou uma espécie de um debate, porque daí chegou Sócrates e falou o seguinte, olha, vocês são muito sábios, parabéns, sabem convencer mesmo, mas estão preocupados com a verdade? Estão preocupados com a ética e com a moral? Afinal, o que é a verdade? É exatamente nesse ponto que começamos nossa aula de hoje. Olha que bacana fazendo essa conexão. Vamos então para a nossa aula. A maiêutica, o método aí do Sócrates. Sócrates e o oráculo, a famosa cena, a famosa história do oráculo de Delfos dizendo que ele seria o homem mais inteligente da Grécia Antiga, e nós vamos discutir sobre isso, porque daí ele fala assim, olha, eu sou o cara mais inteligente porque eu só sei que nada sei. Que história é essa, professor? Não, nós vamos se divertir muito nessa. Platão e a República. Nós fechamos então nosso conteúdo nessa aula, que foi um discípulo de Sócrates. Bom, a gente sempre começa nossas aulas fazendo uma discussão, apresentando uma problemática para vocês. Gostaria que agora vocês são os historiadores da nossa aula e vão analisar comigo essa obra de arte, essa pintura, que vocês possam então identificar qual a relação com a nossa aula de hoje, Ciências e Filosofia. Saberia dizer do que se trata essa imagem? Como descreveria a imagem? Observar até o posicionamento das pessoas que estão representadas na pintura. Vejam os livros ali, professor, olha que legal. Sim, bom, bacana, galera. Professor, será que tem alguma coisa a ver com a aula passada? Aquele cara parece que está segurando um posicionamento com a mão como se estivesse pensando. Opa, também muito bem observado.
É a escola de Atena, ou de Atenas. É um afresco. O que é um afresco, professor? Que está fresco? Não. É mais ou menos isso, porque foi pintada num reboco de uma parede fresca, né? Aí a pintura vai ser, então, praticamente cravada na parede. São chamada uma técnica de pintura chamada afresco, do artista italiano renascentista Rafael. Foi pintada entre 1509 e 1511, como parte da encomenda de Rafael para decorar os quartos, hoje conhecidos como Stanze di Raffaello, no Palácio Apostólico do Vaticano, no Estado do Vaticano. Começamos então. Bom, vocês viram que na nossa aula os sofistas eram considerados então sábios, tudo bem, né? Que tinham uma arte do convencimento, com uma super retórica, ensinavam jovens ou pessoas que contratavam eles para como aprender a falar em público, a arte do convencimento. E vocês viram que eles não estavam preocupados muito com a verdade e nem preocupados com questões relacionadas à ética e à moral. Aqui nós temos então um busto, né, a cabeça de Sócrates em mármore, uma cópia romana do que seria então a imagem de Sócrates. E Sócrates começou a entrar em debate, em discussão com os sofistas sobre essa questão relacionada à verdade e à questão da ética e a moral. Nascido em 470, Sócrates era filho de um escultor e de uma parteira, mas viu que logo de início não tinha muita vocação para dar continuidade ao trabalho do pai. Parece que até lendo alguns livros de história, foi querer ajudar o pai na escultura, parece que ele quebrou uma escultura, ele falou assim, olha, isso aqui não é para mim, pai. Tá, então o que você vai fazer? Olha, eu vi lá umas histórias de filosofia, eu acho que eu vou ir para essa linha aí. Ainda bem, né, como diz o outro. Sócrates dedicou sua vida ao conhecimento e ao ensino. Gostava de debater sobre diversos assuntos em locais públicos. Estimulava seus alunos a alcançar o conhecimento pelo esforço individual de cada um, em vez de dar lições de sabedoria. Não cobrava pelas aulas, ao contrário dos sofistas. Esse método de ensino ficou conhecido como maiêutica, palavra grega que significa dar à luz, gerar o conhecimento. Veja que bacana, em vez de dar lições de sabedoria, ele estimulava que a pessoa chegasse às suas próprias conclusões. Essa é a técnica chamada de maiêutica. E é bacana que trabalha muito com a autoestima, inclusive, das pessoas. Aí vem a famosa história, chamado Querofonte, era um amigo de Sócrates. Num belo dia, ele foi no oráculo de Delfos. Lembra das nossas aulas sobre o oráculo de Delfos, aqueles locais, templos religiosos, onde os gregos iam, enfim, perguntar, pagavam inclusive, né, para a sacerdotisa, sobre questões do futuro. Guerras foram inclusive decididas dentro de oráculos, pense, né? E nessa famosa história do oráculo de Delfos, Querofonte, o amigo de Sócrates, foi lá e ele tinha uma grande dúvida. Quem era o homem mais inteligente da Grécia Antiga? E ele levou um susto quando chegou a Pítia, a famosa sacerdotisa desse período, e falou assim, Sócrates é o homem mais inteligente do mundo, do mundo grego. Correu para Atenas, chegou lá, Sócrates, a sacerdotisa do oráculo de Delfos diz que você é o cara mais inteligente do mundo. Ele ficou extremamente espantado, né? Mas como? A mim? O meu conhecimento? Chegou até a se perguntar várias vezes e começou a dizer, bom, já que eu sou considerado pela sacerdotisa, eu vou começar a perguntar para todos os considerados sábios da cidade de Atenas, para entender o porquê o conhecimento deles não é maior que o meu. Então ele ia perguntando, ele criou um método que nós chamamos de método socrático, que era de perguntar exaustivamente, de maneira, mesmo ele sabendo o conteúdo, ele vai perguntando, de maneira que colocava a pessoa em contradição. E daí ele percebeu que as pessoas que se consideravam sábios, na verdade, não dominavam todo o conteúdo. E é aí que ele entendeu por que ele era o cara mais inteligente do mundo grego. Porque, pelo menos, ele sabia que não conhecia toda a história, ou melhor, não tinha todo o conhecimento. Aí veio a famosa frase, eu sou o homem mais inteligente, ou posso ser considerado pela sacerdotisa, porque eu sei pelo menos que nada sei. Pior é os sábios, que acreditam que sabem aquilo que eles não dominam todo o conteúdo. Mas só que isso vai criar uma dor de cabeça para o Sócrates, vai criar muitos conflitos, inclusive, dentro da cidade, e ele incomoda mesmo com esse jeitão dele de ficar questionando as pessoas. Aqui uma imagem de Tolos, de Delfos, que é esse círculo, nessa arquitetura, era um templo circular construído em 390 a.C.
Novamente, mais uma imagem, olha que bacana a visão panorâmica da cidade de Delfos, né? O local parece que é um local alto, a cidade, né? Isso aqui é o oráculo, né? O Tolos, uma das construções da cidade de Delfos. Acusado de desrespeitar os deuses gregos e de ser má influência para a juventude, Sócrates foi condenado pelas autoridades atenienses em 399 a nunca mais voltar em Atenas ou ter sua língua cortada. Mas ele foi fiel às suas ideias e ao não se decidir por nenhuma das alternativas, foi condenado à morte, sendo obrigado a beber um veneno chamado cicuta. Aqui é uma representação, uma obra de arte, né? De 1787, sendo aquele momento final, Sócrates é o que está, né, com a mão levantada ali, né? A morte de Sócrates, pintura de Jacques Louis David. Agora com vocês, por que Sócrates foi condenado a beber cicuta? Eu lanço a seguinte questão: será que tem alguma relação por ele ser considerado pela sacerdotisa o homem mais inteligente do mundo grego? Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos junto essa.
Voltei, galerinha. Antes de nós fazermos isso, gostaria de retornar aqui que Sócrates foi condenado por desrespeitar os deuses gregos e de ser má influência para a juventude. Tive a oportunidade de ler o julgamento de Sócrates, dizendo que ele em nenhum momento desrespeita os deuses. E nem ele mesmo está dizendo que ele não está contradizendo, que ele não está contrariando e muito menos desrespeitando os deuses. Aí eu levanto a seguinte questão. Será que os próprios sábios de Atenas não se incomodaram também com a própria situação dele ser considerado um homem mais inteligente do mundo grego pela sua humildade? A forma que ele se vestia, a sua simplicidade? Ele era uma pessoa assim, considerada uma pessoa muito assim de ser uma pessoa muito, de aparência assim muito simples, que andava pela cidade de Atenas. Então fica um ponto aí, questionamento da nossa aula. Eu trago aqui para vocês a resposta. Acusado de desrespeitar os deuses gregos, será? E ser má influência para a juventude, por quê? Porque não queria trabalhar nas esculturas do pai? Sócrates foi condenado pelas autoridades atenienses em 399 a nunca mais voltar a Atenas ou ter a língua cortada. Mas ele foi fiel às suas ideias e, ao não se decidir por nenhuma das duas alternativas, foi condenado à morte, sendo obrigado a beber um veneno chamado cicuta. É um veneno líquido tirado de uma erva, inclusive. Tive a oportunidade, dei uma pesquisadinha ali como é que era essa erva utilizada. Agora vamos para o nosso segundo conteúdo, Platão e a República. Discípulo de Sócrates, Platão dá continuidade às ideias de Sócrates e, inclusive, apresenta duas propostas de pensamento muito bacana, diante de tantas ideias de Platão. A primeira era, originário de uma família muito rica, ateniense, conheceu o mestre aos 20 anos de idade, sendo estudado com ele durante 8 anos. 8 anos com Sócrates. Aqui a imagem dele, busto de Platão, século 3 a.C., cópia feita por Silanion para a Academia. A Academia é o nome da escola que Platão construiu em Atenas para fazer os estudos filosóficos. Vamos ver então os dois pensamentos. Um deles dizia que nós temos duas formas de entender as existências do mundo, e acredita-se em dois mundos. A primeira, das coisas concretas, e o mundo das ideias. Das coisas concretas, Platão acreditava que somente a olho nu poderia ser possível você enxergar. Já o mundo das ideias, para Platão, somente através da razão para se chegar nesse mundo das ideias, ou seja, através do conhecimento. Então ele acreditava em dois mundos, uma espécie de um mundo metafísico, uma coisa assim que você não pode ver, que seria o mundo das ideias, e o mundo concreto, aquilo que você vê com os olhos. Em 387, Platão fundou a Academia, uma das escolas que o professor Roberto comentou. Aqui uma imagem, um mosaico romano, representando a Academia de Platão, onde Platão ensinava aos seus discípulos. Aí vamos para o segundo pensamento. O outro pensamento é extraído de um livro, que inclusive o professor Roberto tem, chamado A República, que de vários pensamentos de Platão, tem um muito famoso, chamado Mito da Caverna. É uma alegoria. O que é essa palavra, professor, alegoria? É um sentido figurado, é uma forma de se expressar através de uma forma figurada, ou seja, através de uma explicação, baseada numa forma figurada. Segundo o mito da caverna, ou melhor, explicando o mito da caverna, acredita-se então que pensem que existisse uma caverna, as pessoas estariam dentro dela, presas, acorrentadas. Dentro dessa caverna existe uma espécie de uma iluminação, vamos imaginar um fogo, por exemplo, pode ser. E as pessoas que estão acorrentadas dentro dela, veem a imagem delas dentro da parede, imaginando que aquilo era real, que as imagens, as sombras eram real. Mas na verdade não era. E os sons das pessoas que estavam fora, libertas da caverna, ecoava dentro da caverna e aparecia dentro da parede. De maneira que as pessoas que estavam acorrentadas dentro acreditavam que quem estava dentro, esse barulho vinha também da caverna, das pessoas, das imagens representadas das sombras. Mas as sombras não eram reais, eram sombras deles. E eles acreditavam que as sombras eram a realidade. Até que um dia, um conseguiu escapar, viu aquilo tudo, que na verdade eram sombras que as pessoas estavam acorrentadas e não conseguiam sair dessa caverna. E ele tentou explicar para as pessoas, vejam, isso aqui não são nós, não somos nós, aquilo lá são sombras
representadas através dessa iluminação da fogueira que está aparecendo na parede da caverna. E as pessoas não acreditavam. Não, você está biruta, você está maluco, jamais, isso somos nós mesmos. Não, não são. Eu fui lá fora, eu vi. Então ele estava trabalhando com uma ideia que aí nós vivemos acorrentados em um mundo de ideias que a gente acredita ser real. Mas na verdade a gente precisamos sair da caverna para enxergar esse mundo real. Olha que bacana a alegoria. A República pretende exemplificar como que o ser humano pode se libertar dessa condição de escuridão, a caverna, a ignorância que o aprisiona por meio da luz. A luz era a verdade. Qual o nome? Agora vamos junto comigo, vamos fazer junto comigo, professor Roberto, esse quiz aí. Vocês vão mandar bala junto comigo aí. Qual o nome do oráculo que ficou famoso pela seguinte afirmação? Sócrates é o homem mais sábio da Grécia. Letra A, oráculo de Delfos. B, oráculo de Atenas. C, oráculo de Esparta. Vocês vão ver. D, oráculo de Olímpia, da cidade de Olímpia. E aí, galera, qual que é? Letra A, B, C ou D? Muito bem, acertaram. Oráculo de Delfos. Então, realmente, inclusive o nome da sacerdotisa ficou muito famosa, que entrou nessa história aí do só sei que nada sei, como vocês viram. Só sei, ó, o Platão dizendo, o Sócrates dizendo, eu sei que realmente nada sei. Mas ele sabia que nada sabia. Pior eram os sábios que acreditavam que dominavam um conhecimento que o Sócrates colocava ele como na contra-parede, né, mostrando, olha, você achou que sabia dominar que você dominava esse conteúdo, mas não domina. Vamos para o próximo quiz. Opa, fechamos aí. Nessa aula aprendemos. Curtiram? Ciências e Pensamento Filosófico 2, Filosofia Amaiêutica, o método socrático, a história do oráculo de Delfos, só sei que nada sei, Platão e a República, e fechamos... o conteúdo do Aristóteles não deu para nós trabalharmos nessa aula. Próxima aula, medicina, vamos estudar um pouquinho da ciência, da parte medicina, da cultura grega, Epicuro e o estoicismo. Não percam, ficou show de bola essa aula que vocês vão assistir para a próxima aula. Fechamos com a referência? Só agradecimentos a todos vocês que estiveram junto comigo nessa aula. Vou mandar um abração para todos os alunos do sexto ano, todo esse Paraná que a gente ama tanto. E se encontramos na próxima aula. Como sempre, foco nos estudos, galerinha, força, fé no coração. Até a próxima, valeu!